Oi, gente querida. Nós estamos iniciando aqui com você mais um papo de graça. Para mim, anda difícil sorrir. Eu ontem, por exemplo, amanheci super deprimido. Eu não sou uma pessoa depressiva e quem me conhece sabe disso. Eu não sou aquele cara que acorda pulando, gritando, e nem tampouco aquele que, quando vê um amigo chegando, dá um grito ensurdecedor que assusta quem está dormindo e acorda a vizinhança. Não. As minhas expressões são fortes, são amorosas, são carinhosas, são firmes e são afetuosamente perceptíveis. Mas eu não sou dos que gritam e também não sou dos que se alteram. A minha alma tem sido muito razoavelmente equilibrada no curso dos últimos 50 anos de fé, mesmo atravessando muitos vales de sombra da morte. O Senhor me deu a graça de permanecer não invulnerável, mas resistente o suficiente para seguir adiante. Ontem, no entanto, assistindo a tudo isso, me colocando no lugar, indo para os bunkers, tentando esconder e proteger minha família, me tornando ucraniano com a Ucrânia e angustiado como os pais e mães estão, como os velhinhos que não têm para onde ir e nem têm energia para sair para qualquer lugar, ouvindo anúncios como o que nós ouvimos do prefeito de uma das cidades no litoral da Ucrânia, dizendo que a cidade foi toda bombardeada, toda. Estão sem água, sem comida, sem energia elétrica, sem comunicação, sem coisa alguma. E é trágico. Eles só estavam lá, no país deles. Aí, de repente, alguém enlouquece e nos seus xadrez, aonde se joga na terra, aonde são feitas divisões geopolíticas no planeta, o cara acorda e diz: hoje eu vou dar um checkmate nesse pessoal que não estava esperando. E vai e move a pedra dele, que é poderosa, uma pedra nuclear. Tem capacidade de mexer o tabuleiro inteiro, em todas as direções, de atropelar, de passar por cima. É um exército de muitos peões e que tem um soberano só. Agora, o que tem de cavalos e de outras peças com poder de saltar, de ir adiante, de produzir resultados avassaladores no jogo da guerra, isso é indiscutível. Eles não contavam era com um pessoal de resistência tão forte, pelo qual eu peço que nós oremos de verdade. Você tem orado por essa situação? Orado para Deus quebrantar o coração do Putin? Porque essa é a guerra de um homem, não é de um país contra o outro. Os russos não têm nada contra os ucranianos e vice-versa. É a guerra do Putin contra uma nação soberana. As razões que ele evoca são todas falaciosas. Aí, quando começa a apertar no calo dele a resposta dos outros, dos demais, ele começa a fazer dengo, a ameaçar coisas maiores. Ou seja, hoje existe cada vez mais dúvida de como está o estado mental do Putin. Tem muita gente na Terra estudando nos últimos dias o comportamento dele e buscando informações privilegiadas de pessoas de dentro da Rússia, da proximidade dele,
porque é uma desconfiança enorme de que esse cara é tão sozinho, tão isolado, que tem conselheiros que só fazem assim com a cabeça, que não enfrenta nenhum contraditório, como todo bom déspota. Quando eu falo bom déspota, é porque déspota nunca é bom, é sempre horroroso. Como todo déspota na história, quanto mais se isola na sua onipotência, mais louco fica na sua própria consciência. Foi assim desde sempre, desde o início das narrativas bíblicas. Quanto mais poder, mais loucura. E há uma quantidade enorme de narrativas de gente que teve grande poder e foi tomada por enorme loucura. E não só na Bíblia, mas você acompanha isso na história humana. Os grandes surtos de soberanos, poderosos, aconteceram assim. O cara se isola, se torna absoluto nas suas decisões, aí vira, por exemplo, um Napoleão Bonaparte. E eu não sei em qual delas ele era bom, mas deram a ele esse nome, embora o homem tenha vivido de surto em surto na sua vontade de estabelecer a grandeza da construção de um império francês. Acabou perdendo para o frio, na tentativa de invadir a Rússia. O frio o liquidou. Ou o que aconteceu com Hitler, que foi o frio da Ucrânia, tentando invadir a União Soviética, invadiu pela Ucrânia, e os soldados ucranianos e o frio da Ucrânia liquidou Hitler e os seus soldados, dando início à derrota deles na guerra. O resto foi conclusão, quando os aliados se juntaram. E assim por diante. Eu, em menos de 70 anos de vida, já vi muita gente enlouquecer no poder. É fácil surtar no poder absoluto. O contraditório salva a mente dos governantes. A relativização de poder mantém o indivíduo razoavelmente equilibrado. Saber que tem antagonismo ajuda aquele que governa a buscar equilíbrios mínimos. Quanto mais algum governante receba carta em branco para governar em nome de um grupo, ou de alguns, ou de uma porção de um país, mais chance de loucura, de surto, de explosões megalômanas, mais chance se tem de que isso apareça. E é difícil, de longe, a pessoa ser diagnosticada, porque ela própria está lá no castelo dela. No caso do Putin, com gente, quem chega mais próximo são algumas mulheres, só para trocarem os livros de assinatura. No mais, é todo mundo bem distante. Ele fala e todos ouvem, quando termina, todos vão. E o silêncio de todos é sim para todas as decisões dele. E aí não tem como o cara não vir a ficar maluco mesmo, a enlouquecer. Ontem eu estava ouvindo alguns argumentos, inclusive de cristãos, amigos meus, em grupos diferentes, dizendo e dando uma lista que quem já viveu muito tempo lembra. Eu, daqui a mais 3 anos, vou estar nesse planeta há 70 anos. E ouvindo histórias da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, desde 6 anos, 5 anos, meus pais, meus tios falavam sobre isso. A Segunda Guerra tinha acabado há pouco tempo. Quando eu nasci, tinha acabado, só fazia 10 anos. E estava tudo fresco. E esse era o assunto, numa terra onde não tinha televisão, que era Manaus. E eu cresci ouvindo isso. Depois me interessei logo pelas questões, já na adolescência, e ficava procurando informações sobre os poderes. Eu me interessei por Israel,
profundamente no tempo da Guerra dos 6 Dias, e aí fui querer saber, não foi a Bíblia que me fez interessar-me por Israel, mas foi a própria história universal, foram os jornais, as revistas da época. E dali eu comecei a ir adiante. O Vietnã se tornou uma coisa do meu mais profundo interesse e fazia parte das discussões da minha geração e das grandes causas geracionais que pautaram a minha existência, de modo que eu fui vendo os acontecimentos. Aí quando eu vi outro dia uma publicação na Folha de São Paulo de quais foram os países que os Estados Unidos invadiram, por exemplo, desde a invasão da Coreia para cá, e na guerra na Coreia, entre as Coreias e a presença americana e as demais, eu estive fora a guerra da Coreia, cuja intimidade eu só tive com um sobrevivente, já em 74, que foi a Manaus e era muito bom de karatê e ficou me chamando para lutar. Eu jiu-jitsu e ele karatê, eu não queria, já era convertido, pregava, pastoreava e eu não queria. E os garotos da igreja, vai lá, pastor, eu não, eu sabia que ia dar ruim. E foi, eu evitei, até um dia que eu acabei de pregar, ia passando para trás do pavilhão da comunidade, e onde havia uma quantidade enorme, centenas de jovens, e eu passei, oi gente, beijando todo mundo. Quando eu passei perto do coreano, eu só senti aquele pé se levantando, eu abaixei, no reflexo passou por aqui. Quando eu vi, eu já tinha levantado, travando a perna dele de apoio, e com a mão empurrei o queixo dele, ele já caiu no chão, mal caído. Quando eu vi, já estava com o joelho na barriga para começar os maus tratos, e eu caí em mim chorando. Essa foi a minha relação mais próxima com a guerra na Coreia. Mas, do Vietnã em diante, eu vi tudo com os meus olhos, eu li tudo, eu li livros, eu me interessei, eu quis saber sobre a Segunda Guerra Mundial, nos detalhes, até o dia de hoje. Não tem uma semana que eu não assista 3, 4 documentários da Primeira e da Segunda Guerras, e depois das outras invasões americanas. Eu estava mais do que ativo quando eles foram entraram no Panamá, quando entraram em Granada, quando entraram em outros países. Foram entradas e saídas rápidas, com a alegação de que estavam prendendo narcotraficantes. Essa era a alegação pretestuosa. Vi todas as outras, todas as guerras, denunciei todas. Está escrito, ou está gravado. A guerra contra o Iraque, a primeira, tinha uma justificativa. E não ficaram lá, saíram logo. A segunda não tinha nenhuma, era tudo mentira, tudo invenção. Vocês leem aí no meu portal, no meu site, a minha indignação. No Afeganistão, a minha indignação. Em todos os outros lugares, o bombardeio à Líbia, a casa do Gaddafi, matando um filho. Eu expressei a minha indignação. O cara financiava o terrorismo, mas havia meios diferentes de tratar daquilo sem ser matando justamente os inocentes. E a vida inteira eu nunca me calei, de modo que eu não estou iniciando uma era, nem estou precisando de informação do que os Estados Unidos também já fizeram. Só que isso aconteceu num espaço de 50 anos. Você conta ali as 10, 12 ações americanas e que duraram pouco tempo, exceto essa do Afeganistão, que foi de 20 anos miseráveis. Ou no Iraque, com perdas de vidas, coisa horrível. E um pretexto burro, porque se a questão era terrorismo, não se combate terrorismo assim, mas é com inteligência e infiltração de maneira muito mais capacitada. Mas eu vi. Agora, o que está acontecendo aqui é uma loucura em 10 dias.
com esse resultado, onde já se falou até em ameaça atômica, para se ter uma ideia da gravidade da situação e da incomparabilidade do ato em si. De um modo que eu não titubeio quando se trata de desempatar uma crise dessa. Levanto o braço dos ucranianos e de todo mundo que esteja querendo trabalhar pela cessação dessa situação. Embora, como eu vi ontem à noite o professor Dumas na televisão falando de maneira muito sensata, falando da loucura do Putin, do surto total, ao mesmo tempo em que disse, olha, esse cara, além de surtado e poderoso, ele é de um orgulho incomparável. Talvez não haja ninguém com maior soberba de si mesmo na face da Terra do que ele. E tem um aspecto. Nos Estados Unidos, o Trump surtou lá, o surto dele 4 anos, mas saiu. A democracia vai tirando os surtados, cria alternâncias, impede a continuidade, mas esse cara já está há 20 anos, com a garantia de permanecer até 2036. Ele só quer sair de lá morto, para o lado de Lenin, lá para ser coberto de cera e visitado por você quando for à Rússia, do czar Putin. Então nós estamos diante da insanidade e é preciso tomar extremo cuidado, porque a loucura anda próxima dos botões da morte e a gente precisa orar. Era o que eu estava dizendo. Você tem orado? Ore. Tire 5 minutos por dia. Parece pouca coisa, mas se for para falar com Deus sinceramente, tanto faz se são 24 horas de oração ou 5 minutos de quebrantamento. É a mesma coisa. O Senhor Deus não se importa com muito falar, Jesus disse, mas Ele quer que proceda do coração. Peça pela paz e peça pela salvação do povo que sofre sem ter convidado ninguém para a guerra nem para o confronto. Em nome de Jesus.